A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vamos lá para mais um dia da nossa leitura, iniciando o livro de Josué, hoje os capítulos 1, 2 e 3. Amém? Pegue a tua Bíblia e acompanha comigo. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês, para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres e crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhe deu a leste do rio Jordão, mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui na leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a vocês. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, sempre como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Capítulo 2. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar
onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo, na terra. Então agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: Nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para vocês e encontraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: Vão para as montanhas. Senão, os homens que estão procurando, vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois, vocês podem ir embora. Os espiões disseram: Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela, de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da sua casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: Eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora. E Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: Estamos certos de que o Senhor nos deu esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: Purifiquem-se pela manhã, o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: Pegue a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: Por causa daquilo que eu vou fazer, hoje todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: Quando chegarem ao rio, parem dentro da arca, da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: Venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo
que o Deus vivo está entre vocês, e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão, na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a minha e a tua vida. E eu te espero amanhã para me acompanhar em mais um dia da nossa leitura. Amém? Fique na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.